A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Louvado seja Deus! Aleluia! Eu quero compartilhar algo com vocês que é muito importante. Eu quero falar sobre vencer a guerra por dentro. Vencer a guerra por dentro. Muitas vezes, há uma batalha que se trava por dentro. Muitas vezes, as coisas que temos que confrontar são externas, sim, mas existem também desafios internos que muitas pessoas enfrentam. E às vezes pastores e líderes enfrentam esses desafios. Como você lida com estas batalhas internas? Sim, você pode vencer a guerra por dentro. Há momentos em que você se encontra em um tipo de conflito, uma contradição entre o que você lê na Bíblia, o que você ouviu sendo pregado ou ensinado toda a vida, e algumas experiências que você tem. E muitas vezes, há aqueles que se perguntam, será que eu estou crendo da forma errada? Ou, será que eu me estiquei demais? Será que há algo de errado com o que eu aceitei? Em outros momentos, eles pensam, eu creio na coisa certa. Eu vejo isso na Bíblia, mas por que isso não está indo naquela direção para mim? Às vezes pode ser algo financeiro e dentro de você, você está lutando por dentro, lutando por dentro. É aquilo que você crê versus o que você experimenta. O primeiro conjunto de coisas com as quais somos confrontados são medos, dúvidas e incredulidade. Percebemos que dentro de nós há alguns medos, às vezes dúvidas, às vezes incredulidade. Há momentos em que conseguimos reconhecer incredulidade e em outros momentos nós nem reconhecemos, nem mesmo sabemos que há incredulidade, mas está lá operando contra nós. Você já se pegou em uma situação onde você estava falando ousadamente enquanto abrigava medos? Você já se pegou em uma situação onde você duvidou de si mesmo? Onde você duvidou das suas habilidades? Onde você duvidou se Deus estava ou não com você? Duvidou do seu próprio relacionamento com Deus? Onde duvidou do seu próprio conhecimento da palavra de Deus? Muitas vezes essas são coisas com as quais muitos filhos de Deus, incluindo líderes, são confrontados. Eles se esforçam para ser o que eles acham que devem ser. Especialmente quando você olha para os outros e você pensa, aquela pessoa está indo bem. Por que eu não posso simplesmente ter fé dessa forma? Por que eu não posso simplesmente ter um testemunho como este? Por que a minha vida não pode ser desta forma? Para alguns é fácil deixar transparecer. Sabe, outras pessoas veem que você tem lutas internas e eles tentam falar com você. Mas para outros, ninguém percebe que você está passando por um momento tão difícil. Sabe, há uma coisa interessante sobre a caminhada com Deus, é que Ele tornou tudo fácil. As respostas para as questões mais complexas do mundo são muito fáceis, mas as ignoramos. Este é o problema. Às vezes esperamos que a complexidade da nossa experiência demande uma resposta complicada.
Frequentemente, não é desse jeito. Frequentemente não é assim. É tão fácil quanto chamar o seu nome. E você diz, isso é possível? Enfaticamente, sim. Muitas vezes, ao longo dos anos, eu encontrei pessoas que tinham problemas, que tinham desafios, e elas queriam uma solução. E quando eu disse, a solução é o que a palavra de Deus diz, isso não era o que elas queriam. Você já esteve numa situação na vida em que queria que Deus falasse com você? Você sentiu, rapaz, hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Deus tinha que falar com você naquele dia pelo que você estava passando. Você pensava, se Ele me ama, Ele tem que aparecer. E então, o dia se passou e Ele não apareceu. Por quê? Porque a resposta, a voz, a palavra que você estava esperando, já estava na Bíblia. É impressionante quantas vezes nós preferimos que alguma coisa extraordinária seja a resposta de Deus para a nossa situação. Deixa eu ler para você as Escrituras. Eu vou começar com os ensinos mais simples de Jesus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, e eu vou ler a partir do verso 25. Estão prontos? A partir do 25. Ele diz, por isso eu vos digo... Agora, quem está falando? Jesus. E imaginem, aqui é Jesus apresentando respostas muito simples, ainda assim muito profundas. Ouçam. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida. Será que você consegue? Não se preocupem com a sua vida, pelo que vão comer ou pelo que vão beber, nem quanto ao seu corpo, pelo que vão vestir. Não é a vida mais do que a comida? Veja, mais do que a comida, e o corpo, mais do que as roupas? Olhem as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Ainda assim o seu Pai Celestial as alimenta. Vocês não são melhores do que elas? Mas qual de vocês, com suas preocupações, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às roupas, por que se preocupam? Considerem os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. E ainda assim eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, será que Ele não vestirá muito mais vocês, ó vocês de pequena fé? Aí, Ele apresenta este ensino sobre o assunto fé. Por que eles se importam? Ele diz, por causa da pequena fé deles. Por que eles se preocupam com as coisas diárias? Ele diz, é por causa da pequena fé deles. Verso 31. Portanto, não fiquem ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Verso 32. Porque todas estas coisas os gentios buscam. Pois o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Veja o que ele diz aqui. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Oh, glória a Deus! Notem o que ele acabou de dizer. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como é que você busca o reino de Deus? E o que ele quer dizer com buscar a sua justiça? Veja, lembre-se que uma vez ele disse aos que o seguiam, se disserem que o reino de Deus está vindo daqui ou dali, ele disse, não vão atrás, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele está dizendo, olhe para dentro. Você entendeu? O reino de Deus está dentro de você. Então olhe para dentro. Isso é o número 1. Número 2, ele diz,
para buscar a sua justiça. Jesus nunca diria a você para buscar a justiça de Deus, sabendo que ela é um dom. Se ele estava se referindo à justiça que ele nos faria ser, então, ele não teria dito a você para buscá-la. O que Jesus está te dizendo? Busquem primeiro o reino de Deus. Acabei de explicar isso. E a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Buscar a justiça de Deus. Sabe, em nossas vidas, muitas vezes nós imaginamos, todos nós aqui, nos tornamos juízes. Sabiam disso? Todos nós somos juízes. Sim, é isso mesmo, porque o conhecimento do Espírito de Deus vindo sobre você te dá a capacidade de julgar. Ele não está te pedindo para julgar pessoas. Muito embora ele nos diga que temos o direito, em 1 Coríntios, capítulo 6, de julgar as questões. E podemos julgar entre as pessoas. Mas ele nos dá a capacidade de julgar entre o certo e o errado. Portanto, nesse aspecto, nós somos juízes. Ficou claro para vocês agora? Muito bem, ótimo. Mas a questão é a seguinte. Ao julgar, o que você está procurando? E eu já expliquei algo aqui. Quando eu tenho questões entre pessoas, eu não procuro saber quem está certo ou errado. Eu aprendi há muito tempo que não é isso que Deus procura. E sabe, quando lidamos com questões, muitas vezes pessoas não ficam felizes, porque elas esperavam que nós ficássemos do lado dela e não ficamos. E elas queriam de outra forma e não fomos por esse caminho. Então elas não ficam felizes, se ofendem. Mas se ofendem por isso, também se ofenderão com Deus. Não estamos procurando quem está certo e quem está errado. Estamos buscando a justiça de Deus. Veja, quando você chega nesse nível em sua vida e começa a pensar desse jeito, você começa a viver uma vida diferente. Uma vida mais elevada, louvado seja Deus. E eu sempre digo que há uma vida mais elevada em Cristo, porque há uma vida mais elevada, uma vida que está além do comum. A maioria das pessoas vive a vida comum. Elas não percebem que há uma vida mais elevada em Cristo. Então, você está buscando a justiça de Deus em uma questão. E a sua responsabilidade é estabelecer a justiça de Deus, onde quer que você vá. É o nosso trabalho. Ele nos chamou para fazer isso. Buscamos a justiça de Deus em qualquer lugar e estabelecemos a justiça de Deus. Entendam isso. Os juízos de Deus são a revelação da sua justiça. Ele diz, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a sua posição. Então tomamos partido por Deus e não tomamos partido por outros. Ficamos do lado de Deus. Tomamos a posição dele, ficamos na posição dele. Tomamos a sua posição. A justiça de Deus é a posição dele. Qual a posição de Deus sobre o assunto? Qual o pensamento de Deus? Sabe, quando falamos que alguém é um homem de Deus não significa um pregador. Muitas vezes, sabe, há pessoas que entendem isso errado. Um homem de Deus não significa pregador. Um homem de Deus é aquele que estabelece a justiça de Deus. É aquele que é chamado para ficar do lado de Deus e ele declara a posição de Deus. Quando você vive a sua vida, ou até mesmo anda fora da posição de Deus, existem medos, existem dúvidas. É aí que as pessoas experimentam o medo. O medo não pode tomar conta do seu espírito até que você esteja fora da posição de Deus. O que Deus pensa? Qual a posição dele? Sabe, quando você quer algo, pode haver um egoísmo nisso, certo? Não importa o que você quer. Se você quer construir uma casa, ou quer ir para a escola, ou quer ter um filho, o que quer que seja sobre o que você esteja pensando que você quer.
Pode haver um egoísmo nisso, mas você já chegou nesse ponto na sua vida em que o que você quer é a posição de Deus? Essa é a justiça de Deus. É isso que Ele quer que busquemos. Ele diz, busquem a justiça de Deus. E você vai ficar impressionado com a qualidade da sua vida. Quando isso se tornar o seu princípio orientador, vai se impressionar com a qualidade da sua vida. Isto muda você. Isto muda a sua percepção. E você percebe que é fácil andar pela fé porque você está operando a partir da posição de Deus. Aleluia! Certo, então há outro versículo para lermos. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Versículo 6, leiam. 1, 2, leiam. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ele diz, não estejam ansiosos por nada, não tenham ansiedade por nada. Eu quero ler para vocês na versão amplificada. Ele diz, não se aflijam ou tenham ansiedade por nada. Aleluia! Não se aflijam, não tenham ansiedade por nada, mas em toda circunstância e em todas as coisas pela oração e petição, pedidos definidos. Você ouviu isso? Pedidos definidos. Tem gente que faz pedidos, mas não são definidos. Me ajude, Senhor, me ajude, Senhor. Oh, Senhor, me ajude, me ajude. Quanto tempo eu vou ficar assim? Me ajude. Não são definidos. E você pode orar assim pelos próximos 10 anos e nada vai mudar. Pedidos definidos. Definidos. Pedidos definidos. Com ações de graças. Continue a tornar seus desejos conhecidos por Deus. E a paz de Deus será sua. Aquele estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação por meio de Cristo e que não teme nada que vem de Deus e que se contenta com o seu destino terreno, seja de qual tipo ele for. Veja, é um versículo longo, não é? E não tem muita pontuação para dar sentido a ele. Não temendo nada que vem de Deus e se contentando com o seu destino terreno, seja de qual tipo ele for, essa paz, ele diz, essa paz, isso aqui está no grego, que transcende todo entendimento, protegerá e montará guarda sobre os seus corações e mentes. Você ouviu o que ele disse? A paz de Deus. Ele diz, será sua, esse estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Aleluia! Não se preocupe com nada. Não se preocupe com nada. Não se aflija por nada. Não tenha ansiedade por coisa alguma. Mas em todas as coisas. Você viu isso? Em todas as coisas. Pela oração e súplica com ações de graças. Faça o seu pedido conhecido. Faça o seu pedido definido conhecido. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta. Que mudanças você fez em sua personalidade no último ano? Mesmo se considerarmos os últimos 2 anos. Que mudanças você tem para testemunhar que aconteceram em sua personalidade? Será que alguma coisa positiva e definida foi construída por você em seu caráter? Ou alguma coisa de que você se livrou? Do seu caráter? Então eu te pergunto, o que foi? O que é essa mudança? Qual alteração definitiva aconteceu em seu espírito ou em sua alma? A que acontece no seu corpo é fácil. É na que acontece por dentro que eu quero me concentrar. Me diga uma dessas mudanças. Você percebe que tem uma responsabilidade de construir em sua vida. Sabia que há pessoas que em 10 anos não mudaram nada? As mesmas coisas que as ofendiam 10 anos atrás ofendem agora. As mesmas pessoas de quem não gostavam 10 anos atrás continuam não gostando hoje. As mesmas questões que elas tinham 5 anos atrás ainda estão lá.
Elas não mudaram. Elas não cresceram. Será que elas ouviram mais? É claro que ouviram. Elas ouviram muito mais. Elas adquiriram mais informações, mas não agiram com base nessas informações. Sabe, tem muita gente que tem informação, sabe? Elas agregam informação o tempo todo. Elas escrevem passagens. Elas estão no culto, estão na igreja, elas escrevem tudo. Elas pegam os áudios, ouvem. Estão tão acostumadas com a voz, mas ainda assim não significa nada para elas. Não muda nada. Não muda nada. As multidões apertavam Jesus, todos tocavam nele, até que alguém o tocou com fé. Ele disse, quem me tocou? E disseram, como assim quem te tocou? Estavam acostumados com pessoas tocando nele, não fazia diferença. Eles sabiam que nada deveria acontecer quando tocavam nele. Tinham tocado nele muitas vezes. E os discípulos se surpreenderam. Por que ele está falando de ser tocado? A gente toca nele e nada acontece. Jesus disse, alguém me tocou. Houve um toque de fé. E isso fez diferença? Veja, uma das razões pela qual muita gente não muda é porque elas não esperam mudar. Elas não mudam porque elas não esperam mudar. Há várias coisas que eu já fiz em minha vida como indivíduo e uma delas foi fazer mudanças definitivas. Eu creio em fazer mudanças. Eu creio que eu posso introduzir algo em minha vida e fazer uma mudança definitiva. Eu creio que a palavra de Deus me foi dada para realizar mudanças. Então eu aplico a palavra para mudanças. Eu faço mudanças. Eu não estou falando de mudar uma semana e depois voltar. Eu estou falando de mudanças permanentes, mudanças que afetam a personalidade de alguém. Essa tem sido minha abordagem com a palavra de Deus. Eu creio que eu posso adquirir fé com a palavra. Eu creio que eu posso substituir a incredulidade, o medo e a dúvida por fé e confiança, por intrepidez. E então, quando eu estudo a palavra, eu faço o seguinte, e isso é algo que é a forma como eu vivo. Eu vejo que a palavra de Deus nos foi dada como um material criativo. Para o que você quer, você pode usar a palavra de Deus para fazer acontecer. Pode usar a palavra de Deus para fazer acontecer. Fazer acontecer. Usar a palavra para fazer acontecer. Ele nos disse, em termos muito simples, ele disse, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então sabemos que a fé pode vir a nós ouvindo a palavra. Se isso é verdade, então como você aumenta a sua fé? Os discípulos disseram ao Senhor, Mestre, aumenta-nos a fé. Sabe, ele ensinou a eles sobre perdão. Ensinou a eles sobre perdão e aquilo os perturbou. E ele disse, Mestre, aumenta a nossa fé. Então ele disse, vocês têm toda a fé que precisam. Ele disse, se tiverem fé como um grão de mostarda, ele disse, vocês dirão a essa amoreira, seja arrancada pelas raízes. Arrancada pelas raízes e lançada no mar. Ele disse, ela obedecerá. Ela obedecerá a vocês. E é interessante Jesus ter dito, ela obedecerá a vocês. Veja, não é uma possibilidade, ela vai obedecer. Porque, às vezes, algumas pessoas descobrem que não aconteceu. Mas ele está dizendo que essa é a coisa normal que deve acontecer, deve acontecer. Então, se não aconteceu, descubra o porquê. Ele disse, ela vai obedecer. Significa que a lei do Espírito é que tem que acontecer. Bem, se não acontecer, descubra onde você violou a lei. Você a violou? Provavelmente. Provavelmente sim. Ele disse, toda a fé que vocês precisam é uma semente de fé. Como um grão de semente de mostarda. Isso significa que a mesma fé que Ele nos concedeu na salvação, que Deus deu a cada um uma medida de fé, essa é a fé que você precisa. Então você tem a fé necessária. Ok. Talvez não seja a amoreira que você queira remover, talvez seja uma árvore maior. Você diz que o seu problema é grande. Ele disse então você dirá a esse monte, mova-se daqui para lá.
Louvado seja Deus. Mas veja, o que nós fazemos com a semente de fé que Ele nos dá é o que importa. O que você faz com essa semente de fé? Sabe, certa vez eu estava pensando que eu precisava aumentar a minha fé. Então eu disse, aumentar a minha fé é estudar mais a palavra e colocar a palavra em prática. Então eu disse, é fácil para mim, vou fazer isso. Eu disse, para aumentar a palavra eu tenho que praticá-la. E eu disse, ok. Eu voltei a ler o meu próprio livro, Como Fazer a Fé Funcionar. E eu li, e li, e li. Quero fazer minha fé funcionar. Glória a Deus, estou fazendo a minha fé funcionar. Porque eu tenho que fazer a minha fé funcionar. Não basta ter fé. Tenho que fazer a minha fé funcionar. Que vida você quer viver? Se você não faz a sua fé funcionar. Ele disse, a fé vem por ouvir. A fé vem por ouvir. Uma vez que você precisa de mais fé, para o que você deseja fazer, por que você não faz com que a fé venha? Ele te disse como simplesmente fazer a fé vir. Ele disse que é pelo ouvir. Portanto, faça a fé vir. Como? Pelo ouvir. Você não está ouvindo. Se você só colocar o áudio lá, seja como ele vier, pela internet, e você fica andando por aí fazendo tudo o que precisa fazer, você não está pronto. Sabe, isso é apenas criar uma atmosfera agradável. Sabe, em uma atmosfera de milagres, não significa que todos pegam. Então você pode criar uma boa atmosfera, tocando música cristã, tocando uma mensagem, sabe? Isso é bom. É bom, você está criando uma atmosfera de fé, mas isso não significa que algo está acontecendo com você. Se você quiser fé em seu espírito, você terá que ter fome de fé. Terá que ouvir com o seu espírito. Tem que ouvir com seu espírito. Você terá que se subjugar para ouvir. Dizem, eu estava passando dificuldades, eu fiquei ouvindo áudios e você não estava ouvindo. Você não pode ouvir e voltar. Dizendo, eu ouvi, então... na verdade, eu não sei se tem outra coisa que eu devo fazer. Você não está pronto. Eu tenho ouvido, você está ouvindo. Você não ouviu o que a palavra de Deus disse? A fé vem por ouvir. Se você está ouvindo, a fé virá. Ele não disse que a fé vem por ouvir uma vez. É por ouvir. Você ouviu? Não, você não ouviu. Porque se tivesse ouvido, a fé viria. Estava ali tocando, mas você não ouviu. Você não ouviu. Se você ouvir, a fé virá. Eu posso dizer, sabe, a vida que a pessoa vive pelo resultado. É muito simples. Sabe, a vida que Deus nos deu não é misteriosa. Ele nos deu em sua palavra o que Ele espera. Ele nos disse quais são nossas responsabilidades, nossos papéis e qual o seu próprio papel. Então, Ele também nos informou o que esperar. Então, se você está vendo algo diferente, é provável que esteja fazendo outra coisa. É muito fácil. Então você olha para a vida de alguém e pode dizer, pelo resultado, ei, você encontra sementes de milho em um pé de manga? Não! Você não encontra laranjas em uma árvore que deveria produzir peras. Não encontra. Portanto, pelos frutos os conhecereis, pelo resultado. Pelo resultado. Pelo resultado. Então, no último ano, o que foi que mudou em você? O que mudou? O que mudou? Você está crescendo ou será que a vida está apenas movendo você? Sabe, há pessoas que estão crescendo só porque estão comendo. Elas não comem de uma forma construtiva, você entende, comem qualquer coisa. E por isso o corpo continua crescendo, ok? Elas crescem, mas então... elas acabam descobrindo que agora estão desse tamanho, ok? Qualquer que seja o tamanho delas agora, elas descobriram que não houve nenhum plano para esse crescimento. Simplesmente chegaram lá. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Você tem pessoas que chegaram onde estão sem nenhum projeto. Não há projeto. Então, estão onde estão sem um projeto. E então,
Nos próximos anos, elas simplesmente continuarão sem projeto. Então a vida delas está sem propósito. E elas se perguntam, por que as coisas acontecem como acontecem? Mas a vida delas não tem plano. Aleluia. Sabe, eu consigo imaginar. Eu posso imaginar que tipo de casa você vai construir se você levar todos os materiais para o local e só puser os trabalhadores para trabalhar e disser, construam uma casa, rápido, rápido, comecem. Certo, você comece a cavar a fundação. Comece agora, comece a fazer os pilares. Quer as colunas, rápido. E você aí, comece com as portas. Certo? Que tipo de casa será essa? Vocês que estão aí, comecem a trabalhar no telhado. Comecem agora. Isso nunca será uma casa. E se acabar sendo uma casa, será uma casa terrível. Sua vida é uma casa. Sua vida é um prédio. Que tipo de casa é a sua vida? Que tipo de casa é a sua vida? Que tipo de casa é a sua vida? Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos lugares de habitação. O que significa que cada um de nós pode, de fato, construir uma casa. Nossa vida é uma casa. Entende? Pense sobre isso da seguinte forma. Liderança é influência. Ok? Liderança é influência. É influenciar as decisões de outras pessoas. Isso é liderança. Influenciar as decisões de outras pessoas. Você influencia as decisões de outra pessoa, você influencia as suas ações. Isso é liderança. Imagine que você esteja influenciando as decisões de outras pessoas e a sua própria vida não tem projeto. Sabe, é por isso que muita gente tem suas vidas bagunçadas, porque são influenciadas por outras pessoas cujas vidas não têm projeto. Então há aqueles que têm suas vidas bem projetadas para a coisa errada, na direção errada. Porque você tem uma vida planejada e você tem uma vida, mesmo que haja um projeto original para uma coisa boa, você não planejou certo, então foi planejado para algo terrível. E aí a pessoa acaba sem projeto. Sabe, eu sempre quis que a minha vida tivesse um significado. Ter significado, você entendeu? Ter significado, não apenas viver. Mas para ter um significado, Deus disse a Abraão, é muito simples. Ele disse a Abraão, eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. E, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus estava prestes a dar à vida deste homem um significado, e ele, por sua vez, daria à vida de outros um significado. Eles não viverão por nada, eles vão viver uma vida de influência. Vão influenciar as ações de outras pessoas para fazerem o que é certo. Vão influenciar os julgamentos de outras pessoas e vão influenciar essas pessoas a viverem segundo o projeto de Deus. Agora, o manual do projeto está bem aqui. É a Bíblia. Ele diz algo muito bonito, eu gostaria de ler para você. Você está pronto? 2 Timóteo, capítulo número 3, e eu quero ler para vocês a partir do verso 16. Isto é maravilhoso. Rapaz, eu gosto disso. Você está pronto? Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. E é proveitosa. Significa que te dá uma vantagem. É proveitosa para a doutrina, para repreender, para a correção e para instrução em justiça. Não importa o quão pobre alguém seja, se me ouvir por tempo suficiente, ficará rico. Sim. Não importa o quão desobediente uma pessoa seja, se me ouvir por tempo suficiente, você se endireita. E você se torna excelente. Ainda que eu começasse com um boneco, com um tolo, se esse tolo me ouvisse, se tornaria sábio. Por quê? Não porque eu tenha todo o material na mente, mas está aqui dentro. O Espírito fala com o Espírito.
Você entende? Se você ouvir, tem muita gente vivendo as suas vidas sem direção. Simplesmente vivendo até no ministério. Até mesmo pastores. Tem pastores que estão no ministério, sem direção. Estão apenas indo. Não deixe isso acontecer com você. Pode ter acontecido por um longo tempo, mas você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Pare aí onde você está, pergunte a si mesmo: ei, para onde você está indo? Para onde? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Quando eu ainda estava no ensino médio, eu dizia: eu vou mudar esse mundo. Eu não sabia nem o tamanho do mundo. Mas eu falava assim. Mas muitos anos se passaram e eu continuo pensando da mesma forma. Eu ainda penso assim. Eu olho para trás e eu digo: uau, não foi um erro. Estava em meu espírito. Ele diz, as Escrituras, toda a Escritura, é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina. Para a doutrina? Para que serve a doutrina? Para que serve a doutrina? Para mudar as suas opiniões. Para te doutrinar e te fazer mudar suas opiniões. Para mudar o seu pensamento. Você entende? Deus quer mudar as suas opiniões. Ele quer mudar o seu modo de pensar. Ouça, isso é muito importante. Deus quer mudar a sua opinião a respeito dele, a respeito de outras pessoas, sobre o mundo e sobre o mundo ao seu redor, sobre tudo, sobre a vida. Ele quer mudar a sua opinião. Ele quer dar a você uma maneira de pensar. A pergunta é: você absorveu essa maneira de pensar que Deus deu a você? Se você tinha medos em sua vida, Deus quer mudar os seus medos. Você entende? Ele quer mudar os seus medos. Ele diz, é proveitosa para a doutrina, para a repreensão, para a correção. Se você estava indo na direção errada, Ele deu as Escrituras e diz toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, o que significa que Deus assopra, ela vem dele, ela vem de Deus, é inspiracional. E tem a capacidade, diz que ela é proveitosa, ela funciona. Funciona para a doutrina, para a repreensão, para a correção. Então, ele busca mudar a sua mente. Ele busca mudar a forma como você raciocina. Ele busca mudar isso. Por isso que eu disse a você, um ano inteiro, você consegue apontar algo em sua vida, uma mudança que você fez? Você pode olhar para a sua vida e dizer, nesse ano aqui, eu cresci assim, adicionei isso à minha vida, coloquei essa qualidade na minha vida. Ou você pode dizer alguma coisa que você tenha ajustado na sua vida. Tem coisas que você pode pegar na sua vida e dizer, eu era assim, e não sou mais assim. Agora eu sou assim. Isso costumava acontecer comigo e não acontece mais. Que mudança você trouxe para a sua vida? Ou as mesmas coisas que costumavam pressioná-lo durante a noite, no seu sono, 5 anos atrás ainda te pressionam. Ou a enfermidade que você estava sofrendo 3 anos atrás, ela ainda está presente? É impressionante como continuamos a carregar algumas coisas em nossa vida e simplesmente agimos como se não estivessem lá, mas estão lá, e incomodam. E simplesmente continuamos, só continuamos, percebendo que não estamos vivendo uma vida de vitória, mas uma vida de derrota. Então, sentimos vergonha. Por dentro, há uma guerra por dentro que não estamos vencendo. E devemos vencer a guerra por dentro. E a forma simples para começar isso é, número 1, agir segundo a palavra de Deus. Estudar a Bíblia. Estudem a Bíblia. Se você ignora a Bíblia, está ignorando soluções. Está ignorando as respostas. Entenda isso. Se você ignora a Bíblia, está ignorando as soluções que Deus está lhe dando. Está ignorando as respostas que Deus dá. Está ignorando a capacidade. Está ignorando sua capacitação. O conhecimento te dá poder. E o que vai acontecer com você no dia mau? O que vai acontecer
quando esse dia mau chegar. A Bíblia nos fala sobre o dia mau. Não é todo dia que esse dia mau acontece. A Bíblia diz que os dias são maus, sim, mas não é a mesma palavra usada para descrever o dia mau. Entenda que a influência que cada dia sofre no mundo é satânica e Deus espera que nós tenhamos domínio todo dia. Mas então ele fala do dia mau. E esse dia mau, sobre o qual ele nos fala, em Efésios capítulo 6, é por causa desse dia que ele diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Ele não disse, quando algo acontecer, corra, pegue a armadura e vista. Não, você veste toda a armadura de Deus. Sempre. Sempre. Para que quando esse dia mau chegar, você vença. Sabe, o dia mau chegou para algumas pessoas e elas perderam. E quando algo acontece, começamos a nos perguntar, não entendemos. Como isso pode ter acontecido? Como aconteceu com fulano de tal? Como pode... Mas como? O que aconteceu? Bem, o dia mau chegou e ele não estava preparado. Mas fomos avisados sobre isso na Bíblia. Talvez devêssemos ler isso. Efésios capítulo 6. Sabe, a gente poderia cantar, as bênçãos de Abraão são minhas. Sou bendito de manhã, bendito à noite. Mas há um dia mau. Aleluia. E quando esse dia mau chega, ele não muda a bênção, não é? Não, ele não muda. É como respondemos. Ok. Verso 10. Finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Ponham toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São os estratagemas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. Pense nisso. Contra os governantes das trevas deste mundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele não disse contra espíritos das trevas deste mundo, embora sejam espíritos das trevas desse mundo. Ele está dizendo a você o nível, a classe dos espíritos. A classe dos espíritos. Ele diz contra os governantes das trevas deste mundo. Agora ouça o próximo termo. Contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. No reino terreno, estamos lidando com os governantes das trevas deste mundo. Nos reinos celestiais, estamos lidando com a maldade espiritual. Iniquidade desenfreada, que só pode ser contida pelo poder de Deus. Essas são as forças contra as quais nos levantamos. E ainda com todas essas forças, você fica por aí, falando do seu irmão de forma errada. Você fica falando mal do seu irmão, falando mal da sua irmã em Cristo. Fica falando mal de outro pastor, ou falando mal do diácono, da diaconisa. Você não tem tempo para isso. Olhe para os seus adversários. Veja como seus adversários estão desesperados. Se você ouvisse algo sobre um pastor, um irmão, uma irmã, o que você faria? Interceder. Porque veja o que eles estão enfrentando. Ele diz, porque não lutamos contra carne e sangue. Aleluia. Certo, de volta a Efésios capítulo 6, verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Portanto, oh, aleluia, portanto, tomem consigo toda a armadura de Deus, para que sejam capazes de resistir. Para que sejam capazes de quê? Resistir. Ei! Ele disse resistir. Resistir. Ficar firme no lugar que está. Se algo acontecer, será que você vai sucumbir ao medo? Você vai sucumbir ao medo? Ouça, eu quero que você ouça a palavra de novo. Ouça. Portanto, tomem consigo toda a armadura de Deus e resistam, é isso?
Portanto, tomem consigo toda a armadura de Deus. Tentem e resistam. Ele diz, tomem a armadura de Deus para que Ele possa ser capaz. Sabe, Ele está dizendo a você, faça algo que vai produzir o resultado. Ele está dizendo, tome toda a armadura de Deus. Não está dizendo que quando você toma a armadura, você resiste. Ele não disse, faça um esforço. O que ele diz é que a habilidade vai vir. Quando você tomar toda a armadura, para que possa ser capaz. Sem a armadura, você é incapaz. Então, você quer ser capaz? Ele diz, isso é o que você faz para ser capaz? Isso é o que você faz para ser capaz? Eu quero pular, e eu tento. Não fui autossuficiente. Veja, aqui está a barra, você tem que pular. Eu vou tentar de novo. Não funcionou. Então alguém vem e diz, pastor, use esses tênis para salto. Use-os. Quando você usá-los, você será capaz de saltar muito mais alto. Os tênis vão te tornar capaz de pular muito alto. Então eu calço os tênis e eu me vejo subindo assim. Oh, meu Deus, eu não fiz nenhum esforço a mais. E aí eu... Os tênis para salto me tornaram capaz. Ele sabia que eu podia fazer. Então ele disse, use esse tênis. Eles te tornarão capaz. Você está entendendo agora? Para que sejam capazes de resistir. O que você fará no dia mau? O que você vai fazer no dia mau? O que você vai fazer? Será um testemunho? O que você fará? O dia mau não é um dia específico no calendário da vida inteira. Não. Ele vem em diferentes pontos da vida. Ele vem em diferentes momentos da vida. Você já passou por algum? Em qual você venceu? Sim. Você já passou por alguns em quais venceu? Deixa eu ler aqui. Ele diz, portanto, tomem consigo toda a armadura de Deus para que sejam capazes de resistir no dia mau e havendo feito tudo, havendo feito tudo, ficar firmes. E então sua história, ela aconteceu. Aconteceu. Enriquecer o corpo de Cristo, é isso que sua vida deve fazer. Sua vida enriquecerá o corpo de Cristo quando lemos sobre Moisés, quando lemos sobre Josué, lemos sobre esses grandes homens de Deus, mas os testemunhos não terminaram. Agora a igreja está enriquecida. Havendo feito tudo, ficar firmes. Ele diz para que sejam capazes, Eu estou convencido que a palavra de Deus tem tudo o que precisamos para nos colocar em domínio na vida. Não importa o que estamos enfrentando. Você está me ouvindo? Não importa o que enfrentamos, a palavra de Deus tem todas as coisas que precisamos para ter domínio em vida. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Vamos ler outra passagem? Está pronto? Eu quero que você vá para o livro de Tiago. Aleluia! Em Tiago, capítulo 1, quando lemos a partir do versículo 12, ele nos diz algo, e eu quero que demos uma olhada nisso. Oh, glória a Deus! Abençoado é o homem que resiste à tentação. Diga aleluia!
Ele não disse: abençoado é o homem que não tem tentação. Não. Abençoado é o homem que resiste à tentação. Porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Diga comigo: abençoado é o homem que resiste à tentação. Ouça, se você é empurrado contra a parede, você é abençoado. Quando a tentação vier para te tentar, não pense que algo ruim aconteceu com você. A sua situação não é única. Não. Todos nós estamos expostos a isso no corpo de Cristo. Agora ele diz que é uma bênção. Abençoado é o homem que resiste à tentação. Resiste, isso significa que ela vai durar apenas um período de tempo. Ela pode vir de formas diferentes. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, posto à prova como o ouro. Quando ele é provado, receberá a coroa da vida. Aleluia! Que o Senhor prometeu aos que o amam, que homem algum ao ser tentado diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Depois, quando o desejo concebe, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não errem, meus amados irmãos. Você está vendo? Não errem, meus amados irmãos. Ele diz: cada homem é tentado quando atraído por seu próprio desejo e seduzido. Quantas pessoas que foram chamadas para o ministério foram seduzidas por coisas mundanas e não cumpriram o ministério e se afastaram? Há diferentes tipos de coisas que as pessoas desejam e os seus desejos lhes custam um desvio do caminho. E elas passam a ir atrás das coisas erradas na vida. Você já se sentiu tentado a encontrar alternativas para a sua fé? Você já se sentiu tentado a procurar outra saída? Eu estou falando da guerra por dentro. Às vezes você passa por pressões e fica pensando em sua vida. Será que essa outra coisa poderia ser uma solução? Essa outra forma poderia ser uma solução? E nesse momento você começa a ver pessoas que tentaram todas as outras alternativas que produzem um ou outro resultado. E agora, todas elas estão trazendo suas histórias para você. E você se pergunta: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, quando ele é provado, receberá a coroa da vida. Aleluia! Deixa eu ler para você outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 10. Você encontrou? Leia o versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse comum ao homem. Aleluia! Eu já disse, a sua condição não é única. Já aconteceu antes. Você está me ouvindo? Glória a Deus! A sua situação não é única. Deus não está enfrentando uma coisa nova. Você está me ouvindo? Deus não se encontra, no seu caso, em uma situação nova que Ele não sabe o que fazer. Não. Não sobreveio nenhuma tentação a vocês que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês
sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, com a tentação fará um caminho para escape. Irmão, há um caminho para escape. Há um caminho para escape. Há um testemunho esperando por você. Mas também com a tentação fará um caminho para escape para que sejam capazes de suportá-la. Significa resistir. Então não importa o que você esteja passando. Não importa o que esteja experimentando. Decida-se. Você escolhe o caminho do testemunho. Você vai passar por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai passar por isso. Pelo poder do Espírito Santo, você vai sair disso. Não importa quanto tempo já se passou. É por isso que você ouve mensagens como esta. Porque isso move a sua fé. Contra a esperança, eu creio na esperança. A Bíblia diz de Abraão que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas se fortaleceu em fé, dando glória a Deus. Aleluia! Diga, eu vou dar glória a Deus com a minha vida. A minha vida é para a glória de Deus. Eu estou fazendo progresso. Eu estou avançando de glória em glória. O meu caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu estou ficando maior hoje, mais influente hoje. Aleluia! Mais glorioso! Aleluia! Fale em outras línguas. Ore no Espírito Santo. Fale em outras línguas. Vá, ore em outras línguas. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.